Vamos abrir então a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao versículo 20. Aqueles que encontraram no texto o verso, que se coloquem de pé, que se puderem, e reverência à palavra de Deus. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Sentai, meus irmãos. Hoje é um dia especial para nós, aqui na Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, porque depois de alguns meses nós estamos concluindo as exposições sobre o Evangelho de Mateus. Chegamos hoje aqui ao último capítulo, capítulo 28, a última parte desse capítulo, a conclusão do Evangelho. Nessa jornada, temos a certeza que aprendemos muito sobre o que Jesus fez, muito sobre o que Jesus ensinou, e continuaremos ainda aprendendo. Se você está lembrado, nos últimos sermões, nós falamos sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E quando Jesus foi sepultado, o corpo tendo sido requerido por José de Arimateia, auxiliado por Nicodemos, eles colocam Jesus num túmulo novo de José de Arimateia. No entanto, os escribas e fariseus, as autoridades judaicas, procuraram Pilatos, dizendo: olha, este embusteiro, olha como ele se referiu a Jesus, este embusteiro, enquanto estava vivo, ele disse que no terceiro dia, ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Então, para que não aconteça que à noite, vindo alguns dos seus discípulos e rompem o corpo do sepulcro, põe esse guarda lá. E Pilatos dizia: vocês têm uma guarda. E eles colocaram essa guarda. Uma guarda de elite romana, selada com uma pedra pesada, que necessitava de 20 homens para rodá-la, e colocaram o selo de Roma, que era um emblema, significando que ninguém mexe, porque Roma, o império, está nesse negócio. Jesus Cristo ressuscitou. Os guardas ficaram aterrorizados, paralisados de medo. Jesus saiu do sepulcro vivo, anjo pulou aquela pedra. Não para que Jesus pudesse sair, mas para que depois as mulheres, Pedro e João, pudessem entrar. Mas enquanto Maria e as outras vão avisar aos discípulos que ele ressuscitou, os guardas vão dar um relatório para as autoridades judaicas sobre quem estava ali na autoridade, conforme Pilatos havia designado. E aí as autoridades entraram em consenso, em acordo, se reuniram rapidamente e disseram aos guardas para não dizer nada daquilo para ninguém. Ao contrário, dizer que à noite, vindo seus discípulos,
roubaram e subornaram a guarda para fazer isso. Então aqui nós temos a grande comissão do diabo, que hoje nós estamos falando da grande comissão, mas antes de falarmos da grande comissão de Jesus, nós estamos fazendo menção da grande comissão do diabo. Ele mandou, através daqueles homens, espalharem uma mentira. E nos anos 90, enquanto 90 depois de Cristo, enquanto Mateus escreveu o Evangelho, ele disse que até hoje alguns ainda insistiam e anunciavam e pregavam isso. Que os discípulos haviam roubado uma falácia, uma mentira, um engano, mas que se propagava. E assim que o inimigo é. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o pai da mentira. Mas a mentira nunca prevaleceu e nunca prevalecerá contra a verdade. Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. A verdade máxima do Evangelho é que o túmulo de Jesus está vazio e que homens, como os apóstolos, a começar de Tiago, condenado ali pelo Herodes Agripa I, foi o primeiro mártir da igreja, seguido de Estevão, que morreu apedrejado, e tantos outros morreram, não por causa de uma farsa, de uma mentira, que eles mesmos inventaram, mas morreram por causa da fé no Deus vivo. E aí, nós estamos aqui nesse texto, a partir do versículo de número 16. Ora, a mensagem que eles receberam das mulheres, vinda pelos anjos, é para que eles fossem para a Galileia. Situando, eles estavam em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, e agora eles deviam voltar para a Galileia, a terra de Jesus. O lugar onde eles tinham muitos amigos. Certamente foi um ato de bondade, já previsto, conforme o salário do Evangelho de Mateus, capítulo 16, ele falou, ainda em vida, mas quando eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para Galileia. Precisamos destacar essa expressão, adiante de vós. Ele, o nosso Senhor, nós não temos um Deus que nós carregamos as costas, que nós puxamos atrás de nós, que nós empurramos. Não, nós temos um Deus que nos conduz, como um bom pastor conduz as suas ovelhas, que nos lidera, que vai adiante de nós. Ele vai adiante de vós para a Galileia. E aqui fala de que ele se manifestou a eles na Galileia no monte. Nós não temos relatos pretensos, nenhum relato, nenhuma informação sobre esse monte. O monte da ascensão, a subida de Jesus ao céu, Jesus ordem dos discípulos, sabe o Evangelho de Lucas, não foi nesse monte da Galileia, foi no monte das Oliveiras, na proximidade de Jerusalém. Esse monte, nós não sabemos qual é. Pode ter sido obtido pelo evangelista, pode ter sido obtido por Jesus depois da sua ressurreição, mas eles sabiam qual era o lugar. Sobretudo, era um lugar familiar, era Galileia, um lugar que eles estavam acostumados. Não era a capital de Jerusalém, não era um lugar daqueles tumultos e daquelas incertezas e daquela barbaridade que eles tinham vivido nos últimos dias. Eles foram para Galileia e Jesus se manifestou. Pronto. Todo mundo creu. Foi isso? Não. O texto diz que alguns creram, outros, porém, duvidaram. Irmãos, os apóstolos, os discípulos de Jesus, não eram tão crédulos. Na verdade, isso é um testemunho a favor da própria ressurreição de Jesus. Os próprios discípulos duvidaram, Tomé foi um deles. É porque ele disse: olha, se eu não tocar
nas suas mãos furadas, no seu lado furado, eu não crerei. Mas quando Jesus apareceu diante dele, ele já não quis nem mais tocar no mão. Ele nem quis tocar no lado. Ele simplesmente se ajoelhou e adorou a Jesus como Deus verdadeiro. Aqui no texto, monte, na Galileia, Jesus se manifesta aos seus discípulos. No entanto, alguns não creram nele. Só que Jesus, ele quer que todos nós creiamos. Tomo de volta o texto, as referências a Tomé, que Jesus não se revelou para eles, não seja incrédulo, mas crente. Ele quer que nós creiamos. Sabe o que Jesus faz? O texto aí nos informa, e isso precisa ser destacado. Jesus aproximando-se. Eu não sei se Jesus estava no céu, flutuando, se ele estava longe, se ele estava distante, mas o fato é que quando eles não creram, Jesus se aproximou. Jesus chegou mais perto. Jesus foi para mais junto deles. E aí sim, toda dúvida foi dissipada. Toda a incredulidade foi embora. Porque Jesus se aproximou. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Isso deve fazer tremer o nosso coração. Jesus se aproximou dos discípulos. E tenha certeza de uma coisa: toda vez que nós somos a nossa pequenez, visitados pela dúvida, pelo medo, pelas incertezas, e também não cremos nas grandiosas promessas, nas amorosas promessas do nosso Deus, o Senhor se aproxima de nós. Ele se aproximou dos discípulos e Ele se aproxima de você hoje, nesta noite, aqui, agora, neste tempo, para que toda dúvida se dissipe. Nós começamos o culto cantando doce presença, presença santa. E no momento do louvor cantamos mais um cântico que falava sobre a presença dele, tua presença, Senhor. E nós realmente temos isso na conta máxima da nossa fé, porque Jesus se aproxima de nós. Então, nós temos aqui agora três grandes coisas. Se você observar o texto, fala repetidamente todo poder, toda autoridade, todo mundo, né? Tudo é uma amplitude e é a grande comissão. Mas antes da grande comissão, e eu vou me apropriar aqui da divisão que o William Dix fez esse texto, comentarista famoso. Ele define o texto da seguinte forma: a grande reivindicação, a grande comissão e o grande conforto. E o texto ele está bem dividido assim, e quando nós olhamos os outros comentaristas, ele segue na mesma linha. Eu falei de William Dix. Outro William famoso, que é o Marco, ele também divide nesses três pontos. Só que no primeiro ele fala que Jesus deu a conhecer aos seus discípulos três coisas. Primeiro, o seu poder, a reivindicação, a sua comissão, a sua ordem e a sua presença, a saber, o conforto. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui uma grande reivindicação. Jesus começa a dizer aos seus discípulos, que agora creem, assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Que contraste! Que contraste com Jesus sendo levado, como diz o profeta Isaías, como ovelha para o matador. Havia cruzes, ele caminhando, ele, depois de ter apanhado, não aguentando o peso da cruz,
sendo ajudado a carregar ali ela, o Simão Sirineu, ele sendo humilhado, ultrajado, tendo o seu rosto cuspido, ele sendo pendurado na cruz. Mas agora, não é figura de um Cristo crucificado que nós temos, não é figura de um Cristo sofredor, não é figura de um Cristo morto, não é figura de um Cristo sepultado, não é a figura de um Cristo derrotado, vencido, mas a figura que nós temos é de um Cristo vencedor, daquele que não está sujeito à autoridade, mas que agora tem toda a autoridade, e uma autoridade ampla, uma autoridade infinita, ilimitada, que não conhece nenhuma barreira. E para testificar isso, Mateus diz: no céu e na terra, em cima e embaixo, Jesus tem toda a autoridade. E guarde isso, toda a autoridade. Quando você tem tudo, é porque não sobrou nada para o outro. Se você chegar assim e falar assim: poxa, fulano, você comeu tudo, não deixou nada para mim, tem alguma coisa para você? Não, fulano comeu tudo, ele pegou tudo. E quando Jesus diz que tem toda a autoridade que foi dada no céu e na terra, é porque não sobrou nenhuma autoridade para o inimigo, para o diabo. Toda a autoridade é de Jesus, o Senhor da terra e a sua gente. Já disse o salmista: o mundo e os que dele habitam. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus tem toda a autoridade, porque ele ressuscitou dos mortos, ele venceu a morte, ele cumpriu a vontade do Pai até o fim. Ele bebeu o cálice da ira de Deus até a última gota. Toda a autoridade que foi dada nos céus. Nós não pregamos, irmãos, um Cristo que estava vivo e agora está morto. Nós pregamos um Cristo que esteve morto, mas agora está vivo, e vivo pelo século dos séculos. Jesus é o Cristo. Do começo do Evangelho ao fim do Evangelho e ao fim da Bíblia, no começo do Evangelho, lá em Mateus capítulo 1, que bom que nós já pegamos todos esses textos, eu só preciso agora privar da sua memória já instruída. Quando os reis magos, eles fizeram uma grande viagem, chegaram a Belém, chegaram até Jerusalém, para Herodes, para perguntar sobre o menino. O que esse jeito disseram? Nós viemos adorar o recém-nascido rei dos judeus. Nasceu humilde, uma manjedoura, cercado por animais, pela simplicidade, não havia lugar para eles nas estalagens pousadas. No entanto, ainda assim, ele é aclamado como rei. Uma milícia, um coral celestial canta aos pastores, revelando toda a glória. Ele é rei. Quando ele morre, ainda que fosse em tom de deboche, na cruz, não foi pregado ali assassino, ladrão, uma placa, que era a acusação que se levava os acusados, crucificados, uma placa sobre a cruz, mas o que se escreveu ali, que Pilatos escreveu, foi Jesus, Rei dos Judeus. Em 3 idiomas, os mais falados, em grego, koiné, latim e grego, latim e hebraico, é o aramaico. E os líderes religiosos contestaram: não diga rei dos judeus, de novo isso aí, porque disse que ele disse que é. Mas Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi.
é Jesus o Rei dos judeus. Lá em Apocalipse, quando João tem as suas visões na ilha de Patmos, ele vê Jesus cheio de diademas, de coroas, de glórias, e no manto e na coxa de Jesus estava escrito, em letras grandes: Rei dos reis, Senhor dos senhores. A grande reivindicação. Ele tem todo o poder. Ele nunca deixou de ter poder, mas ele se auto-limitou. Conforme diz o texto de Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 diante, ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumindo forma de servo, reconhecido em figura humana, morreu morte de cruz. Pelo seu ministério, mostrou poder, ressuscitando a filha de Jairo, ressuscitando Lázaro, ressuscitando o filho da viúva de Naim, pelo menos essas 3 ressurreições, e na sua morte, muitos corpos de santos ressuscitaram. Mas agora ele diz: todo me foi dado nos céus e na terra. Por isso, essa grande reivindicação é um bom prefácio, uma boa introdução para a grande comissão. Porque você pode dizer assim: a missão é grande, a missão é árdua, e por todo mundo, a toda criatura, sem conhecer limites, barreiras, as lembre-se, quem mandou tem todo o poder, toda a autoridade. E enquanto a gente recebe uma ordem, dependendo de quem vem, aí que você não pode deixar de cumprir. Aí que você tem que cumprir rápido, com ali um senso de urgência. Jesus, ele agora dá uma grande comissão, um grande mandado, uma grande ordem aos seus servos. E olha, não foi uma sugestão, não foi uma orientação. Não é que a gente quer dizer, é bom que seja assim, alguns crentes, Deus fala, é bom que a gente faça desse jeito. Não é que é bom, irmãos. É que nós somos ordenados a fazer assim. É que nós recebemos essa ordem do Senhor, e de forma muito direta, de forma muito expressa, de uma forma muito determinada, não resta nenhum tipo de dúvida. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, e portanto, por isso, por causa que eu tenho todo o poder no céu e na terra, vocês devem ir. Interessante. É que esse trecho é tão importante que a gente pode ou deve analisar palavras ou grupos de palavras separados, porque há muita riqueza de instrução ao nosso coração. A primeira coisa que eu quero dizer é que essa palavra ide, que na nossa versão, na nossa Bíblia, é escrita, traduzida por imperativo, a palavra no grego, ela não está no imperativo. A gente está traduzindo assim porque é seguinte, como fazer discípulos, batizar, está no imperativo. Mas essa palavra está no grego, no particípio. O particípio no grego, ele tem a mesma força do nosso gerúndio. Então significaria indo fazer discípulos. Ou seja, enquanto você vai, faça discípulos. Há uma expressão parecida com essa na Bíblia, que eu gosto muito, manifestada no ministério de Jesus, os apóstolos, que é a expressão assim: indo eles, ou enquanto iam. Sabe que isso ensina para a gente? É que a gente não tem desculpas. Aquela desculpa que você diz, eu não tenho tempo, ele está falando de uma cruzada evangelística. Ele está falando de um culto ao ar livre. Ele está falando disso. Ele está falando de uma agenda programada da igreja. Não. Ele está falando de enquanto você vai. Enquanto você vai,
Enquanto você caminha, enquanto você vai para a escola, enquanto você vai para o trabalho, enquanto você vai para a sua atividade de lazer, enquanto você vive, enquanto os dias passam, enquanto a rotina se processa, enquanto você caminha, vai fazendo discípulo, enquanto você vai. E qual desculpa resta para mim? Qual desculpa resta para você? Nenhuma. O apóstolo Paulo, provavelmente entendendo essa ordem de Jesus, ele diz assim: ai de mim, se não pregar o Evangelho, porque sobre mim pesa esta obrigação. Que cada um de nós hoje aqui na igreja possamos também dizer como o apóstolo Paulo, diante disso, diante de tanta autoridade do nosso Senhor, diante de uma comissão tão clara, tão grande, tão benéfica, tão boa, tão honrosa, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ide. A outra declaração que eu tenho aqui para falar de ide é que, para ir, primeiro você tem que vir. Você vem no Senhor Jesus. Você só pode dar aquilo que você recebeu, aquilo que você tem. E antes, o Senhor Jesus diz a todos nós, esse mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 em diante, 20. Vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É porque nós aprendemos de Jesus, é porque nós somos discípulos de Jesus, é porque nós encontramos o descanso para a alma, é porque nós encontramos nele alívio, refrigério. Como o salmista diz lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, o Senhor refrigera a minha alma. É porque um dia nós vimos, chegamos, é que nós podemos também ir. Mas então, meu irmão, não se contente apenas em vir à igreja. Tenha também clara a missão de ir. Ide, portanto, e fazei discípulos. Fazer discípulos. Converter realmente. Mas mais do que converter, tornar as pessoas não apenas um número a mais na igreja, na fé, na religião, mas transformá-las num discípulo. Fazer delas discípulo. Discípulo é aquele que aprende. Aquele que está aprendendo, que segue os passos, e de portanto fazer discípulos. Irmãos, nós, como crentes, como herdeiros dessa promessa, dessa ordem também, nós não estamos ou não devemos estar, como alguns parecem que estão, infelizmente, nós não temos que procurar admiradores. Nós não temos que aumentar o nosso número de fãs, o nosso número de seguidores nas redes sociais. Nós não fomos chamados para isso. Quem tem que ter fã é artista, é jogador de futebol. Nós temos que ter e fazer discípulos. E não é para a gente, não. É discípulo para o Senhor Jesus. Porque não somos nós que temos toda a autoridade, não somos nós que temos todo o poder. Quem tem todo o poder é o Senhor Jesus. Então se engaje, não em conquistar fãs, admiradores, seguidores, mas em conquistar discípulos para o Senhor Jesus. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. E esses números, ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor tem. É o batismo em nome de Deus.
o nome da Trindade. A palavra Trindade, ela não se encontra na Bíblia. Você pode ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você não vai encontrar o termo Trindade, a palavra Trindade. A Trindade, a palavra Trindade é um termo teológico, cunhado, forjado, feito por Tertuliano. Mas a Trindade está presente em toda a Bíblia. No batismo de Jesus, Jesus estava lá, o Filho, foi batizado por João Batista e ouviu-se uma voz do céu, dizendo: esse é meu Filho em quem me comprazo. A voz é a voz de Deus, Deus Pai. E desceu sobre Jesus o Espírito Santo em forma de pomba. E aqui nós temos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade. Deus nos ama, enviou Jesus. Jesus que consumou a obra da redenção e disse na cruz do Calvário: está consumado, tetelestai, está pago, não resta mais nenhuma dívida. Paulo disse isso em uma das suas cartas, escrevendo: o decreto de dívida que estava sobre nós, ele rasgou, encravando completamente na cruz. Ou seja, você está livre. E não é só das dívidas, não é só que ele me tirou as dívidas, é que ele me deu um crédito inesgotável, que não são os méritos de nenhum santo, de nenhuma pessoa, mas são os méritos de Cristo. São os méritos de Jesus, que nós chamamos de justificação. Bem, aqui, quando a palavra ensinar vem depois do batismo, não, a gente batiza e depois ensina. Não, a gente ensina e batiza. Na igreja, desde a igreja primitiva, era necessária uma instrução antes do batismo. No caso de Filipos, nós temos o Evangelho e contou, a partir do texto de Isaías, expôs Jesus. Até que, numa parada, eu nunca fui batizado. Mas por que então ensinando-nos bem depois? Porque o batismo é um sacramento que a gente recebe uma vez só. Não é isso? Você foi batizado. Não precisa ser batizado. No entanto, ensinado, aprender, conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor, crescer na graça e no conhecimento. Esse é um processo que demora a vida inteira, a vida toda. Não há crente nesta terra que possa dizer: eu não preciso mais aprender. Nós continuamos aprendendo de Jesus e da sua palavra, mesmo porque essa palavra ela é viva e eficaz. Essa palavra se renova a cada dia. Mas se nós temos uma grande reivindicação, se nós temos uma grande comissão, nós temos também uma grande promessa, um grande conforto. Se a comissão é grande, o conforto também é grande. A missão é grande. Você imagina aqueles discípulos vindo lá da Galileia, de uma terra pequena, e agora recebem a ordem de fazer discípulos de todas as nações. Esse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, mas também do grego, o poder de Deus. E eram todas as nações, todas as etnias, todas as raças, todos os povos, todas as classes sociais, do pobre, do rico, por todas as faixas etárias, do povo, do velho, para todas as religiões, circuncisos e não circuncisos, para todos os gêneros, homem e mulher. Quem pregava para todo mundo deve ter ficado desesperados. Que tarefa grande é essa? Mas a presença é maior. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Jesus é revelada em termos literários, linguísticos, no começo do Evangelho.
no meio do Evangelho e no fim do Evangelho. Tá vendo? No começo do Evangelho, lá em Mateus 1, quando a promessa ali, a palavra do anjo para a Virgem Maria diz: lhe porás o nome de Jesus, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco é aquele que está presente, sempre presente, porque Ele é onipresente. Não tem um lugar onde eu piso os meus pés, você pisa os seus pés e não esteja. Não há solidão que possa persistir na vida do crente, porque ele tem a presença de Jesus, Emanuel, Deus conosco, Deus sempre presente. No meio do Evangelho, Jesus ensina aos seus discípulos, Mateus 18, a orarem. E aí ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Você talvez não esteja sentindo, nem sempre nós precisamos sentir, mas olha para o seu lado, tem mais de 1 ou 2, bem? Então a promessa de Jesus: eu estou no meio deles. Por isso nós cantamos doce presença santa, venha sobre nós. E no final do Evangelho, depois de todas as coisas, você deve se lembrar que Jesus está dizendo isso antes de ser assunto aos céus, antes de subir aos céus. Hoje nós não temos a presença de Jesus física, mas nós temos a presença de Jesus real e espiritual no nosso meio. Eis que estou convosco todos os dias, nos dias de paz e nos dias de guerra, nos dias de bonança e nos dias de tribulação, nos dias quando o tempo está bom e quando há uma grande tempestade, o céu está enegrecido, ele está ali. No dia em que os amigos nos cercam e estamos alegres, ele está ali. Mas nos dias que os amigos faltam e a tristeza toma conta da nossa vida, ele está ali também. No dia do nascimento ele está ali, mas no dia da morte ele também está. No dia das vitórias ele está conosco, mas no dia das nossas derrotas ele está conosco também, estendendo as suas mãos, talvez nos levantando, como levantou a Pedro quando ele naufragou ali no mar, sobre as ondas. Levanta-nos, tira-nos do nosso sufoco, do nosso afogamento, porque Ele é o Deus que está presente todos os dias. E não é até que a paciência esgote, não é até que eu melhore ou piore, não é até que alguma coisa especial aconteça nesse mundo, não, mas é até o fim. Até o fim. A presença dele está conosco. Se aos domingos estamos com Mateus, estamos chegando aqui ao término de Mateus hoje, concluindo, às quartas-feiras nós estamos estudando o profeta Zacarias, o profeta messiânico. E ali no capítulo 2, uma das funções que ele tem, a terceira função especificamente, é a reconstrução de Jerusalém. E ele está conversando com um anjo, um jovem, sai para pedir Jerusalém. Um outro anjo aproxima e ele pergunta: o que você vai fazer? Vou pedir Jerusalém. Não vai, ele fala para ele não pedir Jerusalém, porque Jerusalém seria uma cidade sem muros, ilimitados, sem fronteiras, sem barreiras, seria habitado por muita gente. Isso, Jerusalém, não tinha que dar igreja. Mas eu disse na ocasião que o muro era também não só limitação, um fator limitante, mas era também um fator de proteção. Mas ele diz: eu mesmo, esse texto está em Zacarias, capítulo 2, eu mesmo estarei no meio dela. A minha presença será a sua glória, e eu mesmo serei ao seu redor uma muralha de fogo. A presença de Deus nos
protegendo, nos guardando. Então, se Ele mandou ir, nós vamos. Se Ele mandou pregar, nós pregamos. Se Ele mandou ensinar, nós ensinamos. Mas não ensinamos aquilo que nós achamos correto. Nós não fomos chamados a ensinar nenhum tipo de doutrina de homens, nenhum tipo de filosofia, ou ideologia, ou achismo. Não é o que eu penso, mas é o que Ele ensinou, o que Ele disse. Deus tem compromisso com a sua palavra. Portanto, se há uma coisa que nós precisamos ver estamos pregando o Evangelho de domingo, estamos ensinando Jesus, ou estamos usando algum artifício. Toda vez que a igreja usa um tipo de artifício, por mais inteligente, por mais engenhoso que seja, não dá certo. Porque nós não fomos chamados para pregar modismos, novidades, mas fomos chamados para ensinar aquilo que Ele ensinou. Podemos fazer isso, devemos fazer isso. E, portanto, é para mim, é para você. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que nos tem dito. E a promessa: eis que estou com você. Você não está sozinho, Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Basta-nos responder ao chamado. Você pode se apropriar da declaração de Isaías, a resposta de Isaías, capítulo 6. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, cumpra essa palavra, porque nós temos aqui uma grande comissão, nós temos aqui uma grande reivindicação, uma grande comissão, um grande conforto. O inimigo lá fora, ele continua na grande comissão dele. Nós vimos aqui o texto que precede o Lemos. Ele continua espalhando a mentira. Nós somos primeiros da verdade, para chamar os homens das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho de Jesus. Amém? Que Deus continue nos abençoando.